Bom, sejam todos bem-vindos. Hoje é mais um encontro do grupo de estudos aqui do Ruptura e a gente vai estar fazendo uma leitura que foi indicada pelo nosso diretor Eduardo, nosso diretor de extensão. A leitura é do texto, né, Ecocídio, uma ameaça ao tecido biológico e à segurança ecológica, da autora Samantha Kowalska. Sei por conhecimento pessoal que o Eduardo utilizou, é um dos textos aí que o Eduardo utilizou nos estudos dele no doutorado, em Direito Comparado, que ele fez sobre segurança ecológica. O Eduardo, então, vai falar um pouquinho para a gente hoje desse texto e depois a gente vai abrir para os debates, né? Estamos aqui com alguns colaboradores, coordenadores e diretores do Ruptura presentes. Agradeço aos que participaram e aos que não puderam participar hoje ao vivo. A transmissão vai ser carregada, né, no YouTube do Ruptura, como os demais encontros foram. Eduardo, eu vou passar de pronto a palavra para ti. Pode ficar à vontade para resumir aí o que tu destacou, né, o que tu acha que é importante desse texto para a gente, e aí depois a gente abre para o debate. Bom, boa noite a todos e todas. Esse artigo eu não cheguei a utilizar na minha tese de doutorado, mas ele pega um pequeno esboço do que eu falei lá, né? A autora Samantha Kowalska, ela começa falando de como o crime de ecocídio, a conduta de ecocídio, ela tem muito a ver com a questão de segurança. E ela busca sempre trazer esses aspectos humanos e ecológicos nos argumentos dela. É uma coisa que eu tentei fazer na minha tese também. Ela começa falando como o ecocídio ele é percebido e como é que, né, as ações para preveni-lo elas são dificultadas para as normas ambientais que atualmente existem, porque não uma conduta que ainda não é levada com a seriedade que deve ser, né? E eu acho que uns acontecimentos que vêm ocorrendo com o agravamento da crise climática, ou até mesmo vendo a situação local, né? A questão das queimadas que recentemente ocorreram no Brasil e foram ações deliberadas e também potencializadas pela crise climática. Eu acho que dá para amadurecer e começar a incorporar esse tipo de imputação nos ordenamentos domésticos para uma melhor proteção do meio ambiente, né? E isso a autora sintetiza falando um pouco do que ela entende por segurança ecológica, né? A segurança ecológica, ela é tratada como um componente vital das estratégias de segurança nacional e internacional, mas ela destaca como a degradação ambiental ela afeta diretamente não só a vida humana, mas todos os tipos de vida, mas também o tecido social e que estão inseridas as sociedades, né? O termo segurança ecológica geralmente se refere a ações que são tomadas para minimizar ou eliminar riscos à saúde e à vida humana decorrentes do ambiente natural. Por sua vez, o ecocídio geralmente é definido como atividades que causam danos extensos ou a destruição da paisagem natural, a interrupção dos processos que ocorrem em determinadas áreas dos ecossistemas, a ponto de ameaçar a biodiversidade das plantas, animais e impossibilitar a vida de se regenerar e continuar como era no status quo antes, né? Ela vai falando um pouco de como a evolução do ecocídio vem se demonstrando, né, que ele é causado pela dominação de fatores econômicos e políticos e desigualdades sociais, é bastante exacerbado em relação a isso. Ela cita exemplos de como, especialmente na modernidade aqui na América Latina, diversos governos eles começaram com aquela ideia extrativista que já foi um pouco superada nos países desenvolvidos, porque eles, né, já enriqueceram, já têm recursos abundantes, mas aqui ainda persiste aquela situação que nós temos que extrair petróleo, nós temos que extrair minérios, e não há como é que eu vou dizer? Não há
um balanço entre o equilíbrio ecológico, o desenvolvimento econômico, a despeito de todos os tratados internacionais que existem para garantir que isso seja uma situação que evolua paralelamente e não incoerentemente, né? Como resultado dessa incoerência na prática e na teoria, a pobreza, a desnutrição, a exclusão social e a discriminação, sobretudo em países desenvolvidos, com bastante recursos naturais, ela começa a ser exacerbada e não há uma estrutura internacional para endereçar a questão do ecocídio, né? Ela começa falando de como o ecocídio ele começou a ser aventado ali nos anos 70, notadamente através da Guerra do Vietnã, teve o uso de armas químicas com o intuito de destruir os habitats naturais e como uma estratégia militar válida mesmo, né? Essa questão ela começou a ser discutida sobretudo ali nos anos 70, e ela até foi trazida na Convenção de Roma, que gerou o Estatuto de Roma e depois originou o Tribunal Internacional Penal, mas o crime de ecocídio acabou ficando de fora, né? Seria o quinto crime internacional que seria incluído, e ele foi seriamente assim debatido e tal, mas por todas essas pressões, esses lobbies que tiveram, ele acabou ficando de fora. E a autora ela fala como isso vem, se tivesse sido tipificado em âmbito internacional, seria muito mais fácil espalhar e incentivar a imputação de crimes de ecocídio em âmbito nacional, que seria muito mais eficiente, né? A atribuição internacional para lidar com esse tipo de crime é muito limitada. Esse foi um argumento que eu fiz, eu acho que no último artigo que eu enviei para o Ruptura, de como o crime de ecocídio, ele tem espaço e ele deveria ser estimulado em âmbito doméstico. E o que seria feito em âmbito internacional seria um reforço, né? Seria a aplicação de standards internacionais para que a proteção e a segurança ecológica fosse um pouquinho maior. E com isso ela vai argumentando, né, os argumentos intergeracionais que a gente tem, a questão do direito ambiental, que apesar de tipificar diversas condutas de crimes ambientais, não é muito eficiente. O Luiz, que trabalha com criminologia verde, ele sabe, o ecocídio ele vem para imputar crimes sistêmicos àqueles que devastam o meio ambiente de uma forma muito mais vasta. Normas ambientais, eu que trabalhei um pouquinho com né, justiça ambiental no âmbito federal, a Leura também já viu isso. Em questão de crimes ambientais, só são pegos, né, os palmiteiros, gente pequena, crimes que não são muito relevantes. No Brasil, a gente vai ver essa realidade com o que resultar dessas queimadas que tiveram aí recentemente, mas nem precisa ir para o caso desse ano mesmo. Em 2019, quando teve aquele Dia do Fogo, que foi coordenado pelo WhatsApp por apoiadores e fazendeiros, pessoas do agronegócio ali que eram apoiadores do Bolsonaro, eles meteram fogo no país inteiro, basicamente, e até hoje não resultou nenhuma condenação. As poucas investigações que tiveram foram arquivadas, porque é difícil apontar, né, provas que foi uma ação deliberada, e além disso, não há crimes que tipifiquem exatamente aquela conduta que está sendo aplicada. O ecocídio, ele tem uma definição mais ampla, justamente para abarcar esse tipo de conduta e ser tratado com a gravidade que merece ser, né? Justamente com a questão de prevenir, da prevenção geral, que geralmente tem o direito penal. A questão se a criminalização de crimes ambientais dessa maneira é a melhor solução ou não, a gente pode até debater aqui, né? Mas a autora, ela defende que isso seria necessário para frear um pouco dessas consequências da crise climática que a gente está
vivenciando, que está tendo uma mudança de paradigma também, né? Que essas relações que nós temos e são geralmente antropocêntricas, inclusive refletidas na lei, a questão do ecocídio, ela vem dentro desse contexto de segurança ecológica para mudar um pouco e ter uma visão um pouco mais ecocêntrica mesmo, né? E com essa visão ecocêntrica, ela defende que isso é o argumento fundamental para moldar esses novos marcos teóricos, regulatórios e normativos para priorizar a proteção ambiental e, efetivamente, acabar com a impunidade de grandes crimes ambientais que geralmente nunca são endereçados, né? Eu tenho algumas coisas mais a falar, mas eu deixo para discussão, que daí eu vou abarcar alguns dos temas que eu tratei no meu último artigo do Ruptura, e também um pouco da tese, né? Mas em tese seria a proposta do artigo, que é bem curtinho, né? Ela quer trazer o conceito de segurança ecológica, aspectos ecocêntricos, e falar de como é importante que o ecocídio seja tratado tanto em âmbito internacional quanto nacional, e que isso já tinha sido feito, mas perdeu a força, e com a mudança de paradigma que está acontecendo agora, a autora acha que isso tende a ganhar alguma atração, eventualmente. Obrigada, Eduardo. Eu vou pausar aqui a gravação.